Ora, então, muito boa tarde, bem-vindos então ao 18º Meeton da APDSI, dedicado ao tema Inteligência Artificial no suporte à gestão de infraestruturas críticas do país, o caso da energia. A APDSI, portanto, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, apresenta o seu 18º Meeton, dedicado a este tema, a inteligência artificial no suporte à gestão de infraestruturas críticas do país, o caso da energia, e como habitual será um momento dedicado a apresentar e debater testemunhos de ilustres oradores. Hoje contamos neste Meeton com a participação de António Sarmento, portanto Presidente da Direção da WAVEC, de Filipe Lucas, Diretor de DevOps da EDP, de Luísa Matos, cofundadora, CIO e CEO da CleanWatts, e Manuel Lemos, cofundador e CMO da Enline. Contamos também ainda e aguardamos a entrada de Nuno Pinho da Silva, também Senior Researcher da R&D Nestor, portanto, do Grupo de Energia REN, que ainda não se juntou a nós, portanto, possivelmente irá então ainda integrar o painel dentro de breves momentos. E, portanto, este Meeton permite à PDSI, então, dar continuidade à sua missão de promoção e desenvolvimento da sociedade de informação e conhecimento em Portugal, servindo como plataforma agregadora de proximidade e de contacto entre os seus diversos stakeholders. A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas de forma independente e informativa. Queria só dar aqui também 4 notas muito breves sobre como vai funcionar a sessão. E, portanto, dizer que vai existir um momento mais à frente no nosso Meeton, onde todos nós vamos passar, portanto, de participantes também a oradores, no sentido que vamos aparecer todos no mosaico aqui do Zoom, para também nos vermos todos um pouco uns aos outros e percebermos que estamos realmente num Meeton com participação e que estamos nós deste lado no painel, mas também no lado da audiência, digamos assim, os vários participantes que se juntaram a nós. Quem tiver questões que queira colocar aos oradores, portanto, através do chat ou mesmo da parte de Q&A, portanto, de perguntas e respostas, pode colocar, sem problema, escrever e, portanto, haverá um período, portanto, aqui da nossa sessão destinado a responder às perguntas que possam vir a colocar. Em termos de regime geral de proteção de dados, garantimos que, portanto, que a divulgação que vamos fazer deste evento vai ser só, portanto, divulgada a imagem de quem deu autorização, portanto, para o fazer na inscrição. Quem não o fez pode também estar tranquilo, que iremos naturalmente respeitar todas as regras. E agora vou só aqui passar a apresentar um bocadinho o mote que nós vamos ter para este Meeton, e depois darei, tanto a palavra aos oradores pela ordem que apresentei-os há pouco, para fazerem a sua primeira nota introdutória e os seus primeiros comentários. Portanto, neste momento nós estamos no amanhecer da exploração dos dados com inteligência artificial, que se apresenta como um paradigma central na transformação de dados em ganhos operacionais, mas a questão que fica, ou as questões que ficam muitas vezes no ar, e que gostaríamos de lançar aqui o desafio de resposta aos nossos ilustres oradores, é como é que, portanto, esta inteligência se manifesta e que nós chamamos de artificial, por oposição à inteligência biológica, portanto, à inteligência humana. Onde é que ela se aplica? É ela também criativa? E em que medida é que é útil, sobretudo neste setor que hoje estamos a discutir, que é o setor da energia? E, portanto, com este mote e perguntas e desafio, eu passava a palavra ao professor António Sarmento para nos poder aqui partilhar também as suas ideias e como é que vê este tema. Está em mute. Exatamente. Eu queria agradecer ao Miguel a introdução e obviamente à PDSI o convite para estar aqui e cumprimentar todos, os meus colegas de painel e toda a audiência. E dizer que eu tenho alguma dificuldade em ser-vos úteis, porque eu de inteligência artificial, enfim, conheço pouco mais do que o conceito. Posso talvez descrever um pouco a área, portanto, das energias renováveis marinhas, é essa área que eu trabalho, e por extensão, eventualmente, pode ser aplicável também às outras, nomeadamente à energia eólica.
em terra. Mas eu penso que o caso offshore é particularmente interessante e vou tentar explicar porquê e porquê é que pode ter um grande impacto, e já tem, penso, um grande impacto, e também quais são as limitações que existem. Os parques eólicos offshore têm dimensões da ordem de 400 megawatts, é a dimensão típica média de um parque eólico, e há muitos com 1000 megawatts. 1000 megawatts, ou mesmo 400 megawatts, que representam um investimento da ordem dos 2.000 milhões de euros, qualquer coisa desse género. Portanto, estamos a falar de infraestruturas que são muitíssimo pesadas. Um outro dado importante é que cerca de 25% do custo da energia que esses parques produzem resulta de questões de operação e manutenção. Os outros 75% resultam, enfim, essencialmente do custo do dinheiro associado à sua instalação. E desses 25% do custo de operação e manutenção, uma grande parte tem a ver com o tempo em que as turbinas estão paradas por avaria e incapacidade de reparar, porque aceder às turbinas em mar, enfim, no offshore, é claramente mais difícil do que aceder em terra. E, portanto, eu estou a dizer isto porque, para chamar a atenção dos aspectos que são críticos. O primeiro é o custo daquele investimento, que é brutal, e o custo da perda de operação, que também é muito significativo. Isso significa que, e de facto, os desenvolvimentos que se fazem atualmente na energia eólica offshore, eu falo mais da energia eólica offshore e não, por exemplo, da energia das ondas, porque a energia das ondas não tem ainda expressão comercial. Portanto, isso significa que, obviamente, eu estava a dizer que a inovação que existe atualmente na energia eólica offshore tem dois caminhos, enfim, paralelos. Um é o desenvolvimento de turbinas cada vez maiores, e neste momento já se fala nas turbinas de 15 megawatts, são turbinas, enfim, que são gigantescas e que só podem ser construídas no mar, porque a dimensão das pás é tão elevada, tão grande, que só o transporte marítimo é que permite, portanto, não é possível transportar em terra pás com centenas ou dezenas de metros, quase uma centena de metros de comprimento, portanto isso tem só no mar é que se consegue, mas o outro desenvolvimento tem a ver precisamente com a redução do custo de manutenção e de previsão de falha. E quando nós pensamos precisamente na previsão de falha, obviamente que aqui significa inteligência artificial. Capacidade de antever falhas significa a necessidade de monitorizar todos os detalhes da turbina e, enfim, através de análises inteligentes dessa informação e também começa-se a caminhar no sentido também dos digital twins dessas turbinas, ser capaz de prever as falhas e, portanto, proceder à substituição dos equipamentos ou dos componentes antes dessas falhas acontecerem. Portanto, para concluir o quê? Para concluir, obviamente, que tudo aquilo tem a ver com a digitalização e com a inteligência artificial neste contexto é particularmente importante. Bom, qual é que é, num certo sentido, o aspecto negativo disto que eu estou a dizer? Porque é que isto não é uma oportunidade para todos, se quiserem, num certo sentido? É porque estes dados são extremamente proprietários, isto é, nenhum tecnólogo, nenhum fornecedor de turbinas liberta estes dados. E, portanto, normalmente isto é feito ou internamente ou com, enfim, com empresas com as quais há um grande nível, um grande grau de confiança. De modo que isso tem limitado a que outras instituições, outras empresas que não sejam os próprios fornecedores, entrem nesta linha de desenvolvimento destes digital twins e da inteligência artificial associada. É claro que estas plataformas existem montadas em estruturas, algumas fixas, outras flutuantes no meio do mar, e com menor grau, mas o mesmo problema de fiabilidade,
também se aplica a essas plataformas e aos componentes associados, nomeadamente às linhas de amarração e aos cabos elétricos, nomeadamente à parte dinâmica dos cabos elétricos, ou se quiser, aos cabos elétricos dinâmicos, isto é, aquela componente, aquela parte do cabo elétrico que sai da turbina e que vai ligar ao cabo que está fixo, ou que está assente no fundo do mar. Essa componente, essa parte do cabo, está sujeita a muitos movimentos, devido às ondas, devido às correntes, devido ao próprio movimento das plataformas, se elas forem flutuantes, e, portanto, também há aqui interesse em perceber quais são as potenciais falhas, etc, etc. Embora, de facto, o conjunto grande de dados para análise e a maior parte das falhas ocorra na turbina, e, como digo, há aqui um problema de difícil acesso a esses dados. Isso, obviamente, cria também dificuldades, até em termos do desenvolvimento das metodologias, porque o acesso aos dados é pequeno e, portanto, em termos, por exemplo, de capacidade universitária ou de entidades de ID de trabalharem com esses dados, ela sem capacidade é bastante grande, portanto é difícil. Mas pronto, eu concluí aqui a minha introdução, porque também, por ser muito franco, eu não sei muito mais o que é que vos possa dizer sobre uma área tão específica, mas espero que pelo menos este contributo ajude a colocar o problema. Muito obrigado, professor, pela sua partilha. Eu penso que ela lança desafios e com esses números e dados que nos passou, e também aquilo que já se está a fazer e o paradigma que temos também de energia renovável através da grande dimensão e da grande capacidade que o mar tem para nos fornecer, penso que também é uma informação importante e que de certeza vai lançar desafios também à componente da inteligência artificial e possivelmente até teremos aqui outros oradores que possam também trabalhar sobre essas ideias que o professor agora partilhou. Eu, neste caso, passaria então agora aqui a palavra também para, no fundo, darmos aqui a sua primeira intervenção ao Filipe Lucas, portanto, o diretor de DevOps da EDP. Entretanto, só dá nota que o Nuno Pinho da Silva já se juntou a nós, já está connosco, portanto, eu tinha dado nota que iria se juntar em breve e felizmente já está também connosco. Nós fomos avançando com a sessão, mas também na esperança da sua chegada e, portanto, agora já estamos completos, mas passaria também então aqui a palavra agora ao Filipe Lucas para nos dar um bocado também a sua visão e a sua partilha connosco, por favor. Obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço aqui à PDSI a oportunidade de partilhar essa experiência, também aqui aos meus colegas de painel, e fundamentalmente partilhar aqui um pouco daquilo que é o desafio da inteligência artificial numa energética, como a EDP, que trabalha em toda a cadeia de valor, desde a geração, a distribuição, o componente de retalho e outras áreas como tem a ver com a questão dos mercados de energia. E, portanto, eu diria que em todas essas áreas a inteligência artificial tem transformado aqui a forma como trabalhamos e claramente o World Economic Forum define aqui o que a inteligência artificial vai alterar aqui a transição energética, vai impactar aqui a transição energética, vai ser um critical enabler do ponto de vista de eficiência, e essas vamos falar fundamentalmente aqui hoje, depois também de coordenação no sentido da transição energética para as energias renováveis e também no sentido da grande descentralização, que é a palavra de ordem também de transformação aqui no setor energético, para a descentralização quer da produção, quer do consumo de energia. Portanto, em todas estas áreas a inteligência artificial está a ter um grande impacto. Na prática, tudo o que tem a ver com a melhorar as previsões, não é? As previsões por leitura daquilo que é a realidade presente. Nós temos trabalhado aqui em áreas em que, no fundo, fazemos aqui toda a construção de modelos e, portanto, modelos de previsão para antecipar quer a procura por demanda de energia, quer do ponto de vista da produção e da distribuição, quer do ponto de vista também do consumidor, do microprodutor. Portanto, melhorar essas previsões, isso em negócios, enfim, de grandes quantidades de energia e grandes quantidades financeiras, portanto, todos esses afinamentos de modelos fazem toda a diferença. E depois também num aspecto cada vez mais fundamental, que tem a ver com a questão das condições climatéricas, e tudo tem a ver com a antevisão cada vez mais fina, tudo aquilo que possam ser os impactos, sobretudo nas renováveis, toda a questão da evolução climatérica tem enorme impacto, portanto uma previsão afinada é fundamental. Depois temos trabalhado muito também tudo que tem a ver com o reconhecimento de imagem e de vídeo. Bom, posso dizer que, agora falando aqui em infraestruturas críticas, muitas vezes pensamos, enfim,
nos cabos, nas centrais, mas na prática um dos temas importantes que temos trabalhado tem a ver com o tema da vegetação e com a simulação dos modelos de crescimento da vegetação e dos impactos que isso possa ter em riscos de incêndios ou em riscos de anomalias ou de quebras na nossa distribuição de energia. Em aspectos também que têm a ver com a melhoria da eficiência nas nossas equipas de field, nas equipas que vão ao terreno fazer operações e que podem, através também de inteligência artificial e de algoritmos de reconhecimento de imagem, melhorar muito, quer do ponto de vista de segurança, quer do ponto de vista de eficiência desses trabalhos de campo. E até depois também no componente do retalho, não é? Tudo que tem a ver com, por exemplo, nós já reconhecemos onde é que estão os painéis solares, através de imagens de satélite, ou então permitir que fotografias que recebemos de clientes consigamos automaticamente identificar aquilo que está a ser apresentado. Tudo isto melhora muito a eficiência também nesta componente de imagem e vídeo. E por último, no que tem a ver com a componente operacional, que tem a ver com a recolha de dados de sensorização que provém dos equipamentos, e então aqui temos trabalhado bastante para ter aqui recolha massiva de informação, quer de sensorização, quer também de informação relativamente às manutenções e tudo isso, de correlacionar essa informação toda e depois, enfim, ter aqui os melhores apoios à decisão para intervenções, para substituições antecipadas de equipamento ou manutenções preventivas para evitar os problemas, não é? Portanto, tudo isso nestas três componentes, quer que, no fundo, esta componente das previsões dos mercados e do tempo, na parte de reconhecimento de imagem, na parte de sensorização, temos trabalhado aqui bastante. Eu agora na EDP quero partilhar aqui um pouco de experiência também, e isto também tem muito a ver com as funções que eu tenho vindo a desempenhar, quer na área de arquiteturas e agora mais recentemente aqui na área de DevOps, mas fundamentalmente sempre à volta aqui dos sistemas de informação de suporte a esta inteligência artificial. O grupo EDP tem, enfim, toda esta identificação de oportunidades de onde é que a inteligência artificial pode ser aplicada em duas estruturas que tem, com a EDP Inovação, no fundo trabalha para os horizontes mais à frente, e depois a Digital Global Unit, que no fundo trata das realidades mais presentes, não é? Pronto, a partir daí construímos aqui um pouco, fomos construindo aqui um pouco de peças, são as peças fundamentais para se construir, para se pretender ter modelos de inteligência artificial a funcionar. Portanto, no fundo, definirmos uma plataforma de referência, onde é que no fundo, os modelos de AI são construídos, a questão dos dados, portanto, no fundo, são o combustível de toda a inteligência artificial são os dados e, portanto, a construção de data lakes de fontes diversas, de dados de diversas naturezas, foi fundamental, e daqui também a utilização de cloud e da nossa estratégia cloud foi absolutamente um enabler crítico para que nós pudéssemos, enfim, começar a trabalhar já nestes modelos e nesta algoritmia, e fomos lançando iniciativas. Para vos dar um número, nós chamamos MVPs, ou Minimum Viable Products, aquilo que são iniciativas de transformação digital, mas especificamente o que tem a ver com inteligência artificial. Nós lançámos NMVPs, 127 MVPs nos últimos 3 anos, à volta da inteligência artificial. Portanto, que foram desde os mais simples reconhecimentos de imagens, desde ruídos centrais, dei aqui alguns exemplos, ou leituras por voz, podem experimentar na EDP Zero, que é uma aplicação que clientes da EDP podem fazer leituras por voz, tudo isso, e outras já não tanto ligadas para os clientes ou até para a componente profissional, mas até, por exemplo, à cibersegurança, a produção de anihipótese, portanto, algoritmias para detecção de intrusões, tudo isso foram feito através de MVPs. E depois temos outras iniciativas mais musculadas, mais estruturantes, em que, no fundo, dotamos unidades de negócio de toda uma estrutura de dados para depois fazer, enfim, algoritmias mais profundas, e trabalhamos muito com a distribuição, no fundo, a fazer aqui dados que lhes permitam fazer uma manutenção mais eficiente de toda a plataforma de distribuição de energia. A parte de trading também, tudo tem a ver com a otimização de ordens de consumo, de evolução dos preços dos mercados, para reduzir o risco e aumentar o retorno, e também iniciativas aqui como esta questão da vegetação, no fundo, avaliar o risco da vegetação. Na prática, em termos de condições necessárias para nós sentimos ao longo dos anos para fazer crescer esta estrutura, dados, no fundo, a disponibilização dos dados de uma forma correta, capacidade de processamento, no fundo, cada vez mais, e a cloud vem trazer essa possibilidade, mas é necessário ter atenção aos custos, porque de facto treinar modelos é algo que pode ser escasso se não controlado. Acesso a talento e sobretudo equipas técnicas, não só na construção dos modelos, e portanto todas estas talentos à volta de trabalhar em inteligência artificial
é de facto algo complexo e é complicado, e portanto são muito requeridos no mercado, portanto é fundamental ter aqui um ecossistema de parceiros com os quais trabalhamos para construir estes projetos, e depois para estar aqui uma lógica da MLOps, de fundo de garantir que depois, em termos de operacionais e gestão do ciclo de vida contínuo dos modelos que criamos, ficam devidamente mantidos. Depois, isso associado ao modelo de governance, portanto, que é algo que estamos a construir e que está em permanente melhoria, consoante também a evolução aqui dos vários tipos de modelos que vamos tendo, a parte da componente da cibersegurança, portanto, tem a ver com a proteção de todos estes dados que estamos a disponibilizar e tanto com a quantidade de integrações que temos, uma arquitetura consentânea com performance e com segurança é absolutamente fundamental ser definida, e por último também tem a ver com a privacidade dos dados. Portanto, diria que, enfim, rapidamente, são aqui uma viagem muito rápida sobre aquilo que no grupo EDP estamos a fazer, nas várias áreas onde estamos e os principais enablers que tivemos que construir para trabalhar nesta área. Ok, muito obrigado pela partilha, também um pouco do ponto de situação onde a EDP está a este nível, e também penso que isso será motivo aqui também para inspirar o próximo testemunho de Nuno Pinho da Silva, que também já se juntou a nós, e de certeza que terá também aqui uma intervenção muito interessante para nos dar nota também como é que a REN e como é que aqui também a área de investigação está a olhar para este tema. Obrigado, Miguel. Olá a todos. Aqui aos meus colegas palestrantes e também ao resto das pessoas que estão a ver. Já vi que estão aqui quase 50 pessoas. É muito bom ter tanto interesse por esta área. Eu queria aqui falar sobre 3 aspectos da inteligência artificial e da nossa experiência, que nós aprendemos da nossa experiência a aplicação às redes de energia, em geral, da parte da transmissão, não tanto na parte de utilização como o Filipe falou antes. E portanto, são três aspectos que eu quero falar. Eu quero falar sobre a adaptabilidade que esta tecnologia traz. Quero falar sobre o potencial de disrupção que esta tecnologia traz, do ponto de vista dos processos de negócio, e quero falar também sobre a criação de emprego, que esta tecnologia, o potencial de criação de emprego que esta tecnologia tem, e que, para ir um bocadinho em contracorrente com uma outra visão da inteligência artificial, que acaba por ser, se vai, no fundo, bom, que vai provocar uma transformação de emprego, mas se vai, no fundo, retirar algum tipo de emprego, vai aniquilar uns, a nossa conclusão, e vai criar outros. E a nossa experiência é que, neste momento, tem criado aqui na nossa empresa. Bem, e também queria aqui referir que tipo de inteligência artificial é que eu vou falar. Eu não vou falar da inteligência artificial que parte de premissas lógicas e cria proposições verdadeiras. Portanto, isso é uma parte da inteligência artificial também. A inteligência artificial é uma caixa muito grande. Eu vou falar da parte da inteligência artificial que tem a ver com a aprendizagem automática e, portanto, tem a ver com previsões. Um bocadinho o Filipe já falou sobre isso. E também a parte da inteligência artificial tem a ver com o processamento de imagem, como o Filipe também já falou, nomeadamente uma aplicação bastante semelhante, só que para falar monitorização, não tanto reconhecimento da vegetação, mas mais monitorização das faixas de servidão e de gestão de combustível nas linhas de transmissão. E, portanto, começando então pelo primeiro ponto, pela adaptabilidade. Este mecanismo que nós utilizamos aqui foi uma série de algoritmos de aprendizagem automática que o que nos permitiu fazer foi começar por prever os consumos nacionais. Portanto, nós utilizamos isso para prever o consumo nacional, que é um problema típico na REN. A REN tem de fazer isso, prever o consumo nacional. E nós tentamos utilizar uma abordagem aqui utilizando a aprendizagem automática e tivemos sucesso. E depois pensámos assim, estes algoritmos aprendem com dados e, portanto, se eu tenho dados de consumo nacional, será que o algoritmo também consegue aprender bem e ter sucesso se eu lhe puser dados, por exemplo, de consumos na média tensão, mais relacionados com a rede de transmissão? E a resposta é que também consegue fazer isso. E, portanto, nós com o mesmo tipo de sistema
conseguimos entrar em aplicações diferentes. E depois fizemos isto indo até ao consumidor final. E os problemas que existem, ou que existiam antes, para fazer um tipo de previsão de consumo nacional, tipo de previsão de consumo no nível de tensão mais baixo, na área de distribuição, ou um tipo de previsão, por exemplo, de uma central solar, ok, que é um problema completamente diferente, e ao qual nós também aplicamos o mesmo sistema, com sucesso. Pá, tendo estes problemas diferentes, foi bastante, eu vou dizer, surpreendente que, utilizando o mesmo sistema, conseguíssemos ter resultados que melhoravam os sistemas que estavam anteriormente vigentes, que eram baseados em modelos e não em dados. Portanto, o que nós aprendemos é que, na realidade, estes sistemas são adaptáveis e isso permite-nos diversificar. Portanto, a influência que isso tem no negócio é que nos permite diversificar o negócio com eficiência, porque, na realidade, nós só desenvolvemos um modelo, treinámo-lo, foi muitas vezes, com dados diferentes. Ok, e eu acho que esta mensagem é uma mensagem que eu gostava de passar aqui, porque isto permite criar eficiências no negócio. Portanto, a inteligência artificial permite criar eficiências no negócio através da sua adaptabilidade e promove a diversificação das aplicações que uma empresa pode fazer. Portanto, isto é uma coisa que nós aprendemos aqui. Inclusive, de tal forma que nós entramos num concurso internacional e ficámos em terceiro lugar. Portanto, em 49 participantes, portanto, foi bastante positivo esta participação. Portanto, eu acho que... Como é que nós fizemos isto? Ok, nós fizemos isto, para fazer isto temos que contratar pessoas, não é? Pessoas que percebessem e soubessem implementar este tipo de sistemas. E aqui surge, de facto, a necessidade da qualificação dos quadros qualificados e também de alguma imaginação e criatividade, e eu depois gostava, no final da minha introdução, vou tentar responder um bocadinho a uma provocação que havia no sumário desta talk, que era se de facto a inteligência artificial era criativa ou não. E, portanto, em termos de adaptabilidade, para nós a evidência é clara de que é, portanto, estes modelos são adaptáveis a diversos contextos e permitem, no fundo, diversificar o negócio das empresas. Sobre o potencial de disrupção, que era o segundo ponto que eu queria falar. Portanto, do potencial de disrupção eu vou usar como exemplo um aspecto que o Filipe também conhece da EDP, que é esta tal monitorização da vegetação. Nós não fazemos tanto monitorização para ver o crescimento da vegetação, mas estamos a estudar a utilização de satélites para fazer a monitorização das faixas de gestão, nós chamamos faixas de decisão ou faixas de gestão de combustível. Isto são os corredores por onde passam as linhas. Ok? E, portanto, o que é que a utilização de imagens de satélite permite fazer que as técnicas tradicionais e anteriormente utilizadas não permitem fazer? É que o seu processamento e caracterização destas imagens permite passar de fotografias da rede, tiradas num determinado tempo, com um determinado timestamp, e resultantes de observações periódicas, muitas vezes plurianuais, okay, para filmes da rede. Filmes da rede, portanto, nós temos observação contínua destas áreas de rede. E isto faz mudar o paradigma do que é a gestão da faixa de combustível, porque passa a ser possível gerir a faixa de combustível com base em informação just in time, remota, portanto não é preciso ir lá, e contínua, okay, que é uma coisa que antes não existia. E portanto aqui, reparem, isto é um exemplo típico de como, qual é que é a inteligência artificial que está aqui por trás. É a capacidade de interpretar um conjunto de números, que é uma imagem é só um conjunto de números, e interpretá-la no sentido de dizer aqui está a faixa, aqui não está a faixa, portanto, torná-la semântica, torná-la perceptível para um decisor do negócio de energia. É claro que isto no negócio de energia é assim, mas pode ser também transferível, não é?
Portanto, esta capacidade de fazer uma interpretação e um mapeamento entre um conjunto de números e uma realidade de negócio é transferível, acho eu, para qualquer setor e tem o potencial de desromper os processos. Okay? E este era o segundo exemplo que eu queria aqui falar. E, portanto, já abordei os três exemplos que eu queria, os três aspectos que eu queria falar sobre a inteligência artificial, que era, no fundo, a adaptabilidade, não é, que estes métodos, que estas ferramentas têm, certo? Que era, no fundo, o potencial que têm de criar emprego, ok? E também o seu potencial de disrupção dos processos de negócios, através da otimização destes processos e de definição até de novos processos, porque neste caso dos filmes, com a existência destes filmes, novos processos de negócio vão se abrir, nomeadamente, por exemplo, a criação da história, da evolução das categorias de risco no local de pipeline, no local de passagem no gasoduto, o que é importante para perceber se a infraestrutura, quando e se a infraestrutura está adequada ou não, ou quando é que deixou de estar adequada ou não, para, no fundo, a densidade populacional existente naquela zona. E, portanto, permite aumentar os níveis de segurança, não é? Da população e da própria infraestrutura. Muito bem, só para fazer um aspecto final sobre e termino já, Miguel, sobre se a inteligência artificial é criativa ou não. Eu acho que neste momento, e nestes aspectos que eu estou a falar, nomeadamente na aprendizagem automática e na parte do processamento de imagem, estes métodos dependem de inputs que requerem a criatividade e o ardil, o engenho humano, para serem eficientes. Mas eles encontram, de facto, depois relações e padrões que são acionáveis e que, se calhar, sem estes métodos, um ser humano não conseguiria encontrar. E pronto, é o que eu tenho, é a minha visão sobre se a inteligência artificial é criativa ou não. Ainda não está lá bem, mas com uma pequena ajuda do ser humano consegue encontrar relações que, de facto, eu considero que nós humanos teríamos muita dificuldade em encontrá-las e que são acionáveis no negócio. Muito obrigado. Obrigado, Nuno, pela sua interessante participação e intervenção. Destaque a questão da inovação, a questão da criação de trabalho, esta questão também da inteligência artificial ser criativa ou não. Portanto, fica a sensação que ela pode ser criativa desde que o ser humano ajude a inteligência artificial a ser. Portanto, ela é criativa com ajuda. Ou pelo menos nessa fase precisa dessa interligação. Mas pegando até nos pontos que focou e passando agora aqui à Luísa Matos, no fundo, como cofundadora de uma empresa, a CleanWatt, sem prejuízo da intervenção que a Luísa ia fazer, não resisto a colocar aqui só na continuidade da intervenção do Nuno, se é mesmo verdade, se aqui a inteligência artificial cria aqui também estas oportunidades de trabalho e postos de trabalho, se isso acontece também na sua empresa ou, não sendo na sua, em outras empresas da área. Fiquei aqui também curioso. Claro, sem dúvida. Antes de mais, agradecer o convite e poder estar aqui a partilhar um bocadinho daquilo que é a experiência e a visão da CleanWatt, e trazer aqui uma outra perspectiva no setor de energia que, como sabemos, está agora a ganhar bastante tração, relacionada com a área das comunidades de energia. E acho muito interessante, portanto, e depois de ouvir aqui os nossos colegas palestrantes, acho que há aqui uma relação muito interessante com aquilo que nós estamos a fazer e com aquilo que está a ser feito aos outros níveis, se pensarmos na cadeia de valor da área de energia, desde a área das grandes centrais de produção, a área da distribuição, da transmissão, da distribuição, do retalho. Há aqui lugar à aplicação de inteligência artificial em toda a cadeia de valor do setor da energia. E, obviamente, a oportunidade também para criar emprego e valor, não é? Valor pela eficiência, valor pela criação de novos serviços. E é isso que nós estamos a sentir concretamente na área que estamos a trabalhar. Como eu disse, a área das comunidades de energia.
no sentido em que nós conseguimos tocar aqui vários atores do mercado, vários agentes do mercado, por via de uma comunidade de energia. E também podemos pensar aquilo que é hoje a comunidade de energia, não é? Que estamos no momento em que estamos a ver nascer as primeiras comunidades de energia formalmente aceitos, com o enquadramento legal que existe, e aquilo que vemos também que será o futuro, ou uma evolução destas comunidades de energia. Na prática, se nós pensarmos aqui um bocadinho em números, na Europa, espera-se que cerca de 37% das residências participem numa comunidade de energia até 2050. Portanto, queremos acreditar que é um movimento que vai crescer e vai ter uma presença forte. E a forma como nós estamos a olhar para estas comunidades de energia e a eficiência e os benefícios que nós podemos trazer são significativos. Desde impacto em termos da neutralidade carbónica, portanto, no sentido de promover a descarbonização e ir ao encontro dos objetivos de descarbonização, neutralidade carbónica até 2050, desde possibilitarmos o acesso à energia limpa a preços mais acessíveis, a vários elementos das comunidades locais, não é? Portanto, se pensarmos também na realidade que estamos a viver atualmente com as flutuações ou com os preços recordes no mercado spot, pode ser aqui também uma via para nós conseguirmos ter algum controle em termos de risco no acesso à energia, portanto, a energia limpa e a preços acessíveis, e por outro lado também o contributo que pode trazer para a pobreza energética. Portanto, eu estou só a dar aqui um bocadinho do contexto do que são os principais benefícios que estão aqui como driver das comunidades de energia, mas a seguir o que é muito interessante, aquilo que nós podemos estar a fazer com o recurso a tecnologias como a inteligência artificial, é de facto em que medida podemos alavancar estes benefícios que sabemos para criar mais valor, tanto dentro das comunidades de energia, como também a forma como elas podem servir as próprias redes. Nós temos vindo a desenvolver alguns projetos de inovação, onde estamos a testar algumas destas tecnologias, alguns destes novos serviços. Temos, por exemplo, um projeto Flexunity com os colegas do Nestor, o Nuno Silva conhece bem, e de facto estamos aqui a olhar um bocadinho para o futuro das comunidades de energia, no sentido em que nós temos aqui uma plataforma, e se quisermos pensar na terminologia da plataforma de Virtual Power Plants, onde nós estamos a fazer a agregação de vários pontos de consumo, com vários pontos de produção, e estamos depois a gerir aquilo que são os fluxos de energia. Portanto, pensando na essência da comunidade de energia, vamos estar, no fundo, a fazer essa partilha de energia de vários centros de produtores, que têm excedente energia e que depois partilham com as comunidades, os outros membros da comunidade. Portanto, pensando nessa essência, nós temos aqui oportunidades para aplicar inteligência artificial para nos ajudar a otimizar aquilo que é o autoconsumo da energia dentro da própria comunidade. Podemos ainda, se quisermos, descer, entre aspas, um nível e olhar para aquilo que é a oportunidade para otimizar a energia ao nível do edifício ou da casa. E aí, com este tipo de tecnologias, nós podemos ter acesso a uma maior granularidade de dados behind the meter, portanto, atrás do computador, dentro da casa. E estamos a falar em podemos ter uma plataforma que está a conectar com os diferentes aparelhos dentro da casa, onde podemos ter pequenas baterias domésticas, onde podemos ter um carregador de veículos elétricos, podemos ter uma pequena central de produção no telhado, enfim, podemos ter, no fundo, acesso a uma maior visibilidade àquilo que é o detalhe sobre o consumo da energia numa casa, num edifício, numa indústria, e também aquilo que é a produção distribuída. Portanto, e assim aplicando algoritmos de inteligência artificial, e obviamente aqui, dependendo daquilo que é o ótimo que nós pretendemos, podemos estar a reduzir
no fundo, os custos de energia ao nível de uma casa, de um edifício, de uma indústria, e, muito interessante, é também podermos olhar para isto de uma forma mais holística, no sentido em que, por vezes, o ótimo da comunidade pode não ser a soma do ótimo dos diferentes membros da comunidade. Portanto, isto é algo que nós estamos aqui a trabalhar, podendo assim estar a maximizar a produção renovável ao nível da comunidade. Se quisermos, temos ainda, portanto, a partir do momento em que temos visibilidade de uma forma agregada, portanto, uma comunidade de energia, onde podemos ter a granularidade dos diferentes pontos de consumo e dos diferentes pontos de produção, podemos em cima disso trabalhar em previsões do consumo, previsões na produção e poder dar maior visibilidade e disponibilizar também essa informação depois na cadeia de valor. Podemos ainda, e isto é algo que estamos a desenvolver, com esta visão agregada, onde temos então essa granularidade de dados dentro das comunidades, podemos estar aqui a desenvolver serviços também para apoiar a gestão das redes, seja ao nível da distribuição, onde podemos estar a apoiar com gestão de congestionamento, e podemos estar a fazer algumas medidas de gestão da flexibilidade para ir ao encontro daquilo que são as necessidades da rede de distribuição, como também podemos estar a olhar aqui para um portfólio de diferentes comunidades de energia que podem de facto ser interessantes do ponto de vista do próprio gestor das redes de transmissão, no sentido em que, apesar de estarmos a falar de pequenas cargas, no agregado poder ser relevante para apoiar no balanço das redes, portanto, na operação, na gestão do sistema. Portanto, como podemos ver, a nossa perspectiva e a forma como estamos a pensar na inteligência artificial é aplicá-la àquilo que nós vemos como central, a comunidade de energia, mas depois, no fundo, a comunidade de energia é um meio para irmos até ao detalhe da pequena carga que está dentro de uma casa, pode ser o frigorífico, e temos essa granularidade nos dados. De facto, se pensarmos em empresas domésticas, nós estamos também a trabalhar em alguns algoritmos que nos ajudam a prever problemas, fazer uma manutenção preventiva, ou preditiva, aliás, onde nós podemos prever a detecção de algumas anomalias nos equipamentos. Podemos também ajudar ao nível da eficiência, portanto, se pensarmos na eficiência energética em cada membro de uma comunidade de energia, podemos estar a ajudar a analisar aquilo que são consumos anómalos e ajudar, no fundo, a corrigir aquilo que são esses consumos excessivos que não serão necessários, portanto, apoiar dessa forma na componente da eficiência. E no fundo, já falamos aqui, portanto, o tema da eficiência, a eficiência da operação, a eficiência no consumo, também a própria eficiência nos sistemas de produção, onde podemos estar a detectar problemas em inversores, situações que não deviam estar a ocorrer, olhando também para a questão de previsão e comparando com dados reais de produção, onde podemos estar a identificar alguns desvios. Portanto, tudo isto é possível com este tipo de tecnologias. Por outro lado, há aqui uma outra dimensão que é importante, que eu gosto de pensar nesta dualidade entre a eficiência e a inovação. E, no fundo, com a inteligência artificial, nós também podemos estar aqui a lançar uma série de produtos inovadores que criam mais valor para os consumidores, para os produtores, enfim, para os diferentes atores na cadeia de valor. Nós estamos a fazer, ou estamos aqui a trabalhar em alguns conceitos um bocadinho que vão além daquilo que é o setor de energia, mas se pensarmos naquilo que podemos fazer com os dados que vêm dos consumos de energia e aplicando, por exemplo, na área da saúde, portanto nós temos uma empresa parceira que tem estado a trabalhar com isso, onde consegue detectar o estilo, no fundo o padrão normal de consumo de uma pessoa mais idosa na sua casa, e detectando alguns desvios, consegue disputar alguns alertas sobre eventuais problemas na saúde daquela pessoa. Portanto, é apenas um exemplo, não estou a concretizar muito, mas só para dar uma ideia que nós podemos ir além daquilo que
que é a utilização de serviços na área de energia, podemos de facto, com os dados de energia, ir mais além, portanto, e trabalhar na questão da saúde, trabalhar na questão da mobilidade, agora com a possibilidade de nós nos conectarmos a diferentes redes de carregamento de veículos elétricos. Enfim, o mundo é o limite, se quisermos, na utilização da inteligência artificial. E penso que assim, só para início, fico por aqui. Ok, Luísa, muito obrigado para, no fundo, também nos partilhar este entusiasmo pela inteligência artificial aplicada a este setor e essa definição de que, no fundo, o céu será o limite da utilização. Ainda estamos naturalmente no início das capacidades e da real aplicação desta componente de inteligência artificial. Eu gostava então agora de passar a palavra ao Manuel Lemos também, para termos o seu testemunho, até porque já vamos tendo aqui algumas questões também que os participantes estão a colocar e, portanto, pedi ao Manuel também para fazer aqui a sua intervenção e também nos poder dar nota e conta de como é que também vê esta área da inteligência artificial e dar também o seu testemunho, não é? De onde é que ela também se aplica, como é que ela é útil, se ela também é criativa, um pouco de algumas das provocações também que foram aqui lançadas no mote deste Meeton. Mas, Manuel, por favor, o seu testemunho. Antes de mais, muito obrigado. Queria também aproveitar para mandar um beijinho à Luísa e um abraço ao Nuno, que são amigos que já nos encontramos e conhecemos. E agradecer o convite de estar aqui. Eu sou o Manuel Lemos, sou engenheiro civil, não sou um expert de inteligência artificial, tenho aprendido alguma coisa, mas assim como o engenheiro António Sarmento disse, acho que esta área é muito interessante e conversando e falando um bocadinho do que é que a empresa que eu represento, o que é que estamos a fazer, basicamente em online. É uma empresa portuguesa, muito jovem, é uma startup com sede em Mirandela, com escritório em São Paulo, em Lima, no Peru, também e na Alemanha. Em online, nesta aventura de inteligência artificial e do setor de energia, começou por concentrar-se em facilitar a forma como a digitalização é feita. Ou seja, nós, principalmente na área da transmissão e distribuição de energia, principalmente na transmissão onde nós estamos, uma digitalização requer hoje uma quantidade enorme de sensorização. Primeiro, queria começar por falar disto. Então, Enline criou uma forma de criar os gêmeos digitais, os tão conhecidos Digital Twins, sem necessidade de digitalização adicional, ou seja, perdão, de sensorização adicional. Ou seja, nós criamos um gêmeo digital com base nas características físicas dos ativos, construímos, digamos, a maquete digital dentro de um software de escalabilidade desenvolvido por nós, que permite construir entre 500 e 800 km de linhas por dia com uma equipa de 2 pessoas. Ou seja, nós conseguimos digitalizar remotamente linhas de transmissão na Sibéria, ou no Alentejo, ou no Peru, onde quer que seja, e construímos isso com base no Project as Build, primeiro, ou seja, o projeto executivo. Segundo, obviamente necessitamos de conhecer os dados climáticos, os dados meteorológicos, então adquirimos de provedores terceiros o que são a meteorologia com base satelital, com uma granometria que anda entre 70 a 90 metros, que hoje em dia é muito bom. Com base nessa informação, nós refinamos essa informação e trazemos essa informação para um detalhe de granometria muito preciso, em que conseguimos detalhar as diferenças de clima ao longo de cada vão de cada condutor, em cada ponto, em cada coordenada XYZ. E, finalmente, obviamente, necessitamos de alguns dados elétricos e esses dados nós obtemos através dos power meters nas subestações, que basicamente são tensões e correntes em tempo real que têm que ser enviadas para a nuvem para um processamento e aí sim entra a inteligência artificial. Ou seja, nós começamos por criar a maquete, inserimos todos os dados dinâmicos, que são variáveis meteorológicas, variáveis elétricas, e depois as variáveis mecânicas, térmicas e elétricas ao longo de cada componente destes ativos. Ou seja, nesta grande combinação de fórmulas, com grande, digamos, uma modelação do estado de cada ativo e com muito poder de analítica,
e totalmente dinâmico. Nós fazemos um processamento em tempo real na nuvem e projetado, ou seja, e preditivo, de até 7 dias, em que nós fazemos simulações com, obviamente, inteligência artificial e machine learning, em que conseguimos, obviamente, e aí entra, digamos, prever falhas elétricas, mecânicas e relações destas com eventos meteorológicos ou com eventos elétricos ou com demanda ou com geração, e conseguimos prever imensos tipos de falhas, imensos tipos de eventos, criar alarmes automáticos, fazer automaticamente medidas corretivas e mitigadoras, de forma a que não seja só dado, mas seja dado processado, diagnosticado e finalmente com ações. Ações que o cliente pode decidir se são somente alarmes informativos e depois o cliente toma a ação, ou se o software vai até à tomada de decisão final, em que aí depois, de acordo aos contratos, e principalmente pelos liabilities, não é? depois aí logo se vê. Ou seja, contado aqui um bocadinho o básico, queria falar agora do que é, na nossa visão e na minha visão pessoal, a inteligência artificial. Eu hoje estou em Munique, estou na feira do eMpower e ontem e hoje fala-se muito de inteligência artificial, todos os stands falam de inteligência artificial, de machine learning, como se fosse um produto de prateleira de supermercado. E isto não é um produto standard. A inteligência artificial é, eu diria, quase 100% personalizada, ou seja, é algo que tem que ser construído à medida de cada ativo, à medida de cada solução, e aí haverão alguns algoritmos e alguns, digamos, sistemas que possam ser adaptados, em algumas redes neurais que possam criar aprendizagem pelos sistemas, sem dúvida, mas a inteligência artificial começa sempre por ter uma grande quantidade de dados, ou seja, um grande histórico de dados e dados de qualidade. Com isso nós conseguimos construir o que é um bom sistema de inteligência artificial. Agora, contar um bocadinho como é que nós utilizamos e o que é que nós estamos a fazer em casos reais e casos de exemplo em clientes. Ou seja, os nossos clientes são principalmente as transmissoras, as distribuidoras, as geradoras de energia, mas também trabalhamos com seguradoras e resseguradoras, trabalhamos também com bancos, trabalhamos também com construtoras. E o que é que nós fazemos? Primeiro, nós temos uma série de soluções que vão desde o monitoramento em tempo real e preditivo dos ativos, e repetindo o que disse, variáveis elétricas, mecânicas, térmicas, meteorológicas, identificando em tempo real e preditivamente como é que está cada uma destas variáveis e gerando alarmes automáticos customizados pelo cliente, seja qual seja, por exemplo, efeito corona numa linha de transmissão que entra num bairro em São Paulo e que à noite, a partir das 8, 9 da noite, ninguém pode estar em casa porque as linhas passam perto de um apartamento e o barulho da linha incomoda. Ou seja, nós criamos algoritmo para informar o cliente se vai a risco ou se está a ocorrer um efeito de emissão de decibéis mais do que X, e não é somente em tempo real, é preditivo, usando, obviamente, o cálculo dinâmico com todas as variáveis. Isto é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, é a detecção de falhas específicas, por exemplo, nos Andes do Peru, onde existem problemas de descargas elétricas frequentes, porque há linhas a 4.000 e a 3.000 e muitos metros que sofrem descargas elétricas frequentes, e o cliente simplesmente não sabe como operar, ou precisa de um sistema preditivo que possa informar se vai ou não ocorrer uma descarga elétrica em determinada torre, e se essa descarga elétrica, principalmente pela velocidade de saída do raio, pode afetar ou não a estabilidade e a qualidade de energia e levar a algum paro de alguma mina ou de algum suministro elétrico. Outro caso, por exemplo, é, como disse há bocadinho o Nuno, a parte da controle da vegetação. Nós estamos a trabalhar no seguinte, ou seja, nós temos o gêmeo digital, ou seja, o 3D, a maquete digital em cima da topografia. Nós estamos a ver toda esta maquete, este digital twin dinamicamente, com os condutores a dilatarem, a encolherem, com a parte meteorológica toda, e nós conseguimos implementar sobre esta digital twin o que é o corredor da vegetação, utilizando imagens satelitais, com análise de espectro de luz, onde nós construímos o 3D da vegetação à volta dos condutores, e fazemos algo muito interessante, que é não somente a programação da atividade de limpeza,
para que não exista contacto da vegetação horizontalmente e verticalmente com os condutores, mas nós conseguimos ver o condutor no momento, como é que ele está em termos de dilatação do condutor, distância ao solo, distância à vegetação, e conseguimos ver também a dimensão do campo eletromagnético à volta de cada condutor, que é algo invisível, nós conseguimos ver e calcular a probabilidade de um rompimento do dielétrico do ar, que pode levar a ocasionar os chamados sparkling fires, os fogos de faísca, que geram incêndios. E esta tecnologia permite, preditivamente, até 5, 6 dias de antecipação, informar o cliente sobre o que é que deve fazer para evitar que exista um fogo, em determinadas condições atmosféricas e da linha, e nós simplesmente dizemos, olha, você tem que reduzir 18%, ou 14%, ou 50% a transmissão, para que deixe de haver uma probabilidade tão alta de uma descarga. Isto permite continuar a operar linhas sem ter que as parar, e que é um problema que hoje existe na Califórnia com a PG&E e com outras. Mais um exemplo, rapidamente, é na capacidade de reduzir perdas entre a geração eólica, solar, hidroelétrica, térmica, nuclear e o ponto de interconexão. Nós utilizamos algoritmos que fazem em tempo real, com processamento de cálculo muito forte na nuvem, nós conseguimos saber em tempo real qual é a melhor combinação de potência ativa e reativa e fazemos microajustes nos governors, que são os reguladores de tensão, de forma a que as perdas entre a geração e o ponto de interconexão com o sistema sejam as menores possíveis. Só quero dar um último exemplo, não quero tomar tanto tempo, mas outro dos temas que nós fazemos é a análise de risco. Ou seja, análise de risco para seguradoras e reasseguradoras e mesmo para clientes privados, que é, antes que um projeto seja construído, ou mesmo para um projeto que já esteja construído, nós construímos o Digital Twin e simulamos 20, 30, 40 ou 50 anos de dados meteorológicos, inserimos os chamados aging factors, os fatores de envelhecimento, inserimos os fatores de aquecimento global, que não são inventados por nós, são standards, estão em literatura, e que fazemos uma combinação de todo o sistema dinamicamente, seja geração, transmissão, subestação, e conseguimos perceber onde é que vão ocorrer as determinadas falhas. Isto é um pouco como poder alterar um projeto antes de ser construído, ou ter consciência de quais são as debilidades de um determinado projeto já construído ou em construção, de forma a poder corrigir, mitigar e desta forma evitar perdas muito importantes, seja por paralisação ou falhas ou acidentes, e poder principalmente otimizar o CAPEX de projetos, otimizar o OPEX e ter uma análise de risco controlada, porque nesta indústria da transmissão, infelizmente, a maior parte das linhas ainda trabalham numa chamada caixa negra, em que existe muito pouca informação sobre o que ocorre ao longo destas. Com isto queria terminar e agradecer uma vez mais e espero ter contribuído para este tema. Muito obrigado. Manuel, muito obrigado pela excelente intervenção e também pelos assuntos que trouxe e também a clareza com que nos explicou. Acho que nos sentimos todos também mais informados e aqui com mais noção um pouco também daquilo que tem sido o vosso trabalho. Eu neste momento já tenho aqui cerca de 4 questões, são questões também elas desafiantes e interessantes. Eu vou só aqui, portanto, apresentá-las por ordem de chegada das questões. A primeira é colocada aqui pelo João Catarino e, portanto, dirige-se aqui ao Filipe Lucas e fala de, portanto, quando o Filipe referiu a questão dos recursos e a gestão dos talentos, a pergunta é que tipo de talentos é que são necessários ter internamente e quando não se consegue, não é? Quais é que são mais tradicionais de recorrer ao outsourcing, ou seja, quais é que são os mais fáceis de ter internamente, uma estrutura como a EDP, e quais é que tem que ser ao outsourcing. E depois também ainda tem aqui outra parte da pergunta, eu deixo já as duas para depois o Filipe poder responder, e se algum dos outros oradores também, na sua experiência, pretende também contribuir, também será bem-vindo o contributo, que é como é que é o modelo de governance destes sistemas de inteligência artificial e que questões específicas se colocam. Portanto, uma questão mais ao nível dos recursos, outra questão mais ao nível do governance dos sistemas. Muito bem. Não, a nível dos recursos, fundamentalmente o desenvolvimento destes modelos é sempre feito por uma lógica de equipas agile, de equipas multidisciplinares, mas não funciona numa lógica agile. Então, fundamentalmente, nós trabalhamos o mais possível com recursos internos, sobretudo nestas áreas de ponta, mas sem dúvida temos elementos do negócio enquanto product owner,
Depois temos sempre elementos das arquiteturas que definem, portanto, como é que os dados chegam e como é que como é que plataformas e tecnologia que os modelos vão funcionar, portanto, esses também são internos. Depois temos os business analysts, temos data scientists, normalmente do negócio, e fundamentalmente nós tem que ser, obviamente, naturalmente, sempre pessoas que conheçam muitíssimo bem o negócio, e, portanto, nesse momento tem havido uma tendência clara de contratação diretamente pelas unidades de negócio de data scientists específicos, e depois temos os developers. Fundamentalmente, eu diria que, não podendo haver uma internalização total de toda esta equipa, os developers acabam por ser, no fundo, as funções ou os rolos que mais frequentemente são contratados em regime de outsourcing. Não que eu acho que seja que o seu trabalho ou que o código que desenvolvem não seja absolutamente fundamental e algo que faz parte do capital intelectual e do negócio da empresa, e portanto pode ser mesmo um diferenciador face a outros modelos de outras empresas, mas de facto acaba por ser aqui muitas vezes a competência que mais vezes nós podemos outsourcing. Pronto. Relevando aqui a questão do modelo de governance dos sistemas da AI. Então, aqui o modelo de governance vai desde a componente de uma lógica de disponibilização dos dados a todo o governo, todos os dados que alimentam depois os modelos, e portanto logo aí um modelo de governo muito sólido relativamente a ownership de dados e sobretudo mais ainda hoje em dia com a questão dos dados sensíveis, comercialmente sensíveis, com a questão dos dados pessoais. A identificação clara do ownership dos dados e que tipo de dados é que podem ser disponibilizados para os modelos é crítica. Há depois também todo um conjunto de rolos relacionados com componentes de arquiteturas, performance e integrações de dados. Fundamentalmente, isto estamos a falar de que sistemas para funcionar têm integrações massivas de dados de diversas fontes, portanto tem uma componente de integração muito forte nesse modelo, portanto, de definição dos componentes de segurança associadas e de validação de tudo isso, e testes de intrusões e tudo. E depois, propriamente, a parte dos graus de liberdade que são conferidos a quem desenvolve os modelos e face a quem gera a plataforma onde os modelos são desenvolvidos e onde eles são mantidos, onde o seu ciclo de vida é gerido. Portanto, todas estas atividades, no fundo, se quisermos olhar para um stack de atividades, desde a parte mais orientada à construção do modelo até cá abaixo, a parte mais disponibilização dos dados infraestrutural, tudo isto tem que ter, enfim, rolos e funções perfeitamente atribuídas. Quais são as consequências disso não estar in place ou bem definido? Bom, riscos de explosão de dados, ou seja, perda de dados, de intrusões ou pelo menos de exposição de dados indesejáveis, performance, quebras de performance e custos voltados, porque de facto a algoritmia, se não for devidamente controlado, ou o volume de dados em excesso e processamento sobre o volume de dados em excesso pode fazer disparar rapidamente custos. Portanto, temos aqui, de facto, para que não haja estes riscos a esses níveis, ter estes rolos devidamente estruturados nesse modelo de governance. Obrigado, Filipe, pela sua resposta detalhada a estas duas perguntas. Eu tenho agora aqui também uma pergunta da professora Marília Monteiro. Ela dirige-se à EDP, mas penso também se poderá dirigir à REN, porque acho que há aqui pontos que cruzam. E, no fundo, pergunta aqui como é que se vai articular os modelos de consumo com as diferentes comunidades de energia recorrendo à inteligência artificial. Ou seja, como é que a inteligência artificial pode ajudar naquilo que, se calhar, é um dos maiores desafios, não é? Que é conseguir aqui, portanto, articular os modelos, equilibrar aqui a produção e o consumo. Como é que nós vamos conseguir fazer isto? Eu penso que esta é uma pergunta que poderá também ter... Eu posso dar essa uma resposta rápida, não quero monopolizar a resposta a esta pergunta, mas de alguma forma, também não é uma área que eu domino, mas sei que neste momento temos alguns pilotos com algumas comunidades de energia, em que quer usando os dados históricos dos consumos dos elementos que as compõem, quer também através agora dos dados provenientes dos smart meters. Nós estamos a afinar modelos agora, mas de forma depois como é que os modelos em si podem ser evoluídos, com este coligindo estes dados. Não estou corrente, mas posso falar com um colega meu que lhe poderá depois dar mais informação. Ok. Não sei se o Nuno também, sobre este tema, teria aqui alguma intervenção que gostava de partilhar connosco. Sim, posso contribuir. Obrigado, Miguel. Obrigado, Filipe. Acho que
Esta pergunta é interessante, nomeadamente porque, para a REN, porque este consumo, e não só o consumo, mas o consumo e a geração que está por trás do meter da REN, como está por trás nós chamamos por trás do meter, quer dizer que não é observável. E, portanto, quando não é observável, nós temos um problema em controlá-lo. Não vemos, não conseguimos controlá-lo. O que nós conseguimos ver são os fluxos de energia que se alteram completamente. E nós, neste momento, já temos, por exemplo, o sistema elétrico tradicionalmente era desenhado para vir desde a geração, transmissão, distribuição, até às áreas de consumo, portanto, que era unidirecional, e nós, neste momento, já vemos em muitas subestações haver trânsitos bidirecionais, portanto, até existe mais geração dentro de uma determinada área de consumo do que aquela que é consumida lá. E, portanto, há um fluxo para cima, para a rede de transmissão. E como é que isto se vai articular? Como é que estes modelos de consumo vão articular? Bom, existirá, certamente tem de haver uma articulação grande entre os operadores de sistemas de distribuição com a transmissão. E agora, pensando como é que a inteligência artificial pode ter aqui um papel, pode ter um papel porque, no fundo, instancia o modelo, não é? Define um modelo de previsão de consumo com base nas observações que vai tendo. E passado um determinado período, esse modelo acaba por ser cada vez mais robusto. Então, existe um percurso de aprendizagem em que o trânsito que antigamente era unidirecional, pronto, será mais bidirecional e, portanto, o próprio padrão de consumo de uma determinada área para lá do meter passará a ser, eu vou dizer, conhecido com alguma incerteza. Ok? Não conhecido com tanta certeza como seria anteriormente. E depois, naturalmente, existem o despolutar a instalação de todas as outras técnicas que permitem aumentar as áreas de observação de observações dos operadores do sistema. Áreas auxiliares, comunicação entre os próprios gestores da comunidade energética e os operadores do sistema, e técnicas auxiliares de observação, não só elétrica, mas, sei lá, imaginar, por exemplo, por satélites dessas áreas, para também, a partir daí, conseguir inferir e estimar e modelizar melhor os consumos nessas áreas que estão, entre aspas, escondidas e os padrões se alteram e são variáveis. Obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, sim, força, Luísa. Eu agradeço ao Nuno, mas tenho muito gosto também a ouvir a sua intervenção. Eu queria só ir também em linha com aquilo que o Nuno estava a referir, o facto de se conseguir reduzir o fluxo de energia que vai para além da subestação, e portanto nós, através de algoritmos de inteligência artificial, nós conseguirmos reduzir o excedente, podemos chamar assim, de energia da comunidade, isto também permite trazer benefícios para as próprias redes, portanto, evitando ou reduzindo até aquilo que é esse fluxo bidirecional, no sentido de que conseguimos otimizar a utilização da energia dentro da região da comunidade. Portanto, só dar esta nota enquanto benefício também para as redes. Ok, obrigado também, Luísa. Eu agora tenho aqui mais 2, 3 questões que são interessantes. Eu vou juntar 2 em uma para também otimizarmos o tempo e depois também ainda termos as intervenções, os minutos finais de cada orador. Mas antes disso, tenho aqui, se calhar, 3 em 2, digamos assim, sendo a primeira dirigida, portanto, à Luísa e ao Manuel, que é um pouco a curiosidade de saber, o Manuel já deu um bocado esse lamiré na sua primeira intervenção, que é quais é que são os clientes, não é, das vossas empresas, portanto, tanto da Enline como da CleanWatt. O Manuel já deu os setores, mas se calhar também alguns clientes que possam mesmo partilhar o nome, acho que é uma curiosidade grande
que está aqui, portanto, a chegar através da nossa área de perguntas. E depois também, para o Manuel mais especificamente, nós já tínhamos falado, eu e o Manuel, sobre isto no briefing, que é como é que uma empresa, com esta inovação, com esta visão, vem de um território como Mirandela, que é um território, portanto, mais interior, mas hoje em dia isso é ultrapassável naturalmente através de todas as facilidades que temos na conectividade que assistimos no mundo, mas também, pronto, há essa pergunta. E depois uma última, eu faria ao professor António Sarmento, que é, depois de todas estas intervenções, como o professor dizia, que tinha curiosidade em ouvir, o que é que também daqui retira para a sua área e para, naturalmente, todo o know-how que tem sobre este setor de energia. Portanto, faria aqui 3 em 2, partindo da primeira de perguntar à Luísa e ao Manuel os seus clientes, passar ao Manuel para explicar como é que desde Mirandela para o mundo e, por fim, terminava com o professor para nos dar uma nota de como é que também observou todos estes contributos e também o que é que retiraria daqui como mais importante ou como mais destacado das várias intervenções. E, portanto, começaria pela Luísa, depois passava ao Manuel e, por fim, ao professor António Sarmento. Obrigada. Portanto, aqui os clientes, se pensar, no fundo nós temos diferentes tipologias de clientes. De facto, nós em Portugal estamos aqui a fazer um esforço para montarmos algumas destas comunidades de energia e trabalhamos diretamente com aqueles que serão depois os produtores ou os utilizadores, os beneficiários finais da comunidade de energia. Temos aí algumas iniciativas, posso também aqui falar sobre um projeto super interessante que estamos a fazer com o Manuel, pelo menos estamos a pensar lançar com o Manuel, bastante inovador e pioneiro. No fundo, temos aqui, podemos falar de parcerias, podem ser com entidades públicas, com o município que está a desenhar, a planear uma comunidade de energia. Podemos estar a falar com um cliente industrial que no fundo depois é um cliente âncora que vai estar a promover uma comunidade de energia na sua região. Podemos estar a falar em ambientes mais residenciais, onde podemos estar a avançar com uma central de produção que depois no fundo vai estar a partilhar energia com vários elementos daquele local. No fundo, há aqui este esforço em Portugal para lançarmos, abrirmos no fundo ou criarmos este mercado novo. O que estamos a fazer, por exemplo, noutras geografias, e obviamente também o fazemos cá, é depois criar parcerias com empresas que elas próprias estão na linha da frente da criação das comunidades de energia, onde nós, no fundo, nos posicionamos com aquilo que é o nosso sistema operativo que gera estas comunidades. Portanto, nós somos uma empresa tecnológica, temos aqui bastante know-how na própria implementação e em toda a complexidade do processo para implementar estas comunidades de energia, mas temos, no fundo, a nossa plataforma que consegue fazer a ligação e a gestão de todos os membros da comunidade de energia, de todos os elementos produtores e depois conseguimos ir ao detalhe, ao submetering e conseguimos estar a fazer, a entregar mais valor em cima dos dados, com algoritmos que estamos aqui a falar, que promovem a eficiência e que promovem, no fundo, a melhor utilização das energias renováveis. E quando falamos aqui de parceiros até mais a nível internacional, nós podemos estar a falar com parcerias com entidades que no fundo estão do lado da produção, portanto podemos estar a falar aqui em empresas que estão a lançar elas próprias a instalação de uma série de centrais de produção, nesta medida em que podemos depois criar as comunidades de energia. Portanto, temos aqui diferentes ângulos. Eu sei que não é uma resposta muito linear, mas quando nós estamos a promover este tipo de tecnologia, as parcerias são muito importantes. Portanto, parcerias com utilities também é algo que nós estamos a trabalhar para podermos dar apoio naquilo que é a gestão, implementação e gestão das comunidades de energia. Portanto, se pensarmos na cadeia de valor,
do setor da energia, nós acabamos por poder ser parceiros de qualquer um destes elementos para, no fundo, incentivar a criação das comunidades de energia. Ok, muito obrigado, Luísa, pela resposta. Passaria ao Manuel também, então, para poder falar um pouco sobre os seus clientes e também aquela outra ideia de Mirandela para o mundo. Ok, então, eu gosto mais da segunda pergunta, mas vou responder rápido à primeira. Sobre a primeira, clientes, nós começamos na área da transmissão e foi aí que conheci o Nuno, que está aqui, e nós temos começado a migrar um bocadinho para as subestações, da muita alta tensão e alta tensão, e estamos agora a fazer alguns projetos também na área de hidroelétrica, como desenvolver algoritmos para previsão da vida útil dos rodetes, não é? Os rodetes são aqueles rotores que a água impacta e que gera energia por dinâmica, não é? E estamos também a trabalhar agora em projetos em ferrovia, na Suécia, para criar o Digital Twin da área, de toda a parte elétrica, inclusive a locomotiva, e criar Digital Twin também com algoritmos preditivos. Então, nossos clientes são vários, eu acho que começam por ordem, são as transmissoras, distribuidoras, não na parte da distribuição, digamos, já com muitos alimentadores, mas sim nas partes troncais. Trabalhamos também com empresas de geração, qualquer tipo, trabalhamos com construtoras de linhas, com consultoras de engenharia, com seguradoras e resseguradoras, e depois temos outros clientes com quem estamos agora bastante ativos, são a parte da mineração, porque eles têm muita necessidade de ter um fornecimento constante de energia. Estamos a falar de projetos mineiros, por exemplo, na zona andina da América Latina, a 3.000, 4.000 ou alguns inclusivamente a 5.000 metros de altitude, que necessitam ter um fluxo constante de energia e estão muito expostas a fatores climáticos e também, neste caso desta franja, devido ao cinturão de fogo, não é? A parte muito sísmica, são muito suscetíveis a falhas provocadas também por sismos, então trabalhamos também com estes clientes. Ultimamente temos aceito desafios mais, sempre ligados à área de energia, ou seja, nós somos especialistas no desenvolvimento de software e algoritmos de inteligência artificial e soluções à medida do cliente, mas na área de energia, ou seja, não nos vamos meter noutras áreas, ou seja, se é energia e é uma solução digital, software e precisar de algum tipo de inteligência artificial, machine learning, nós podemos e queremos participar. E sentimos plena capacidade de fazê-lo, o que permite um vasto leque de clientes. Esqueci-me de referir também que agora recentemente tivemos um convite para desenhar algoritmos para carregadores de veículos, onde nós basicamente vamos conseguir prever, através de uns algoritmos que não são tão complicados, prever a tarifa e usar as baterias que existem nestes carregadores, alguns deles têm baterias, ou sistemas que têm algumas baterias, para fazer, digamos, stocking change de energia em micro e compras-vendas, não é? Ou seja, tentar que cada bateria possa, através de inteligência artificial, fazer micro-vendas e estar a injetar ou a comprar, já existem algoritmos destes para a Bolsa, não é? Para a Bolsa de Valores. Agora isto é para a energia, é o mesmo princípio, mas pronto, eu só queria rapidamente passar por isto, mas não é nada que esteja concluído, é um convite, estamos a discutir. Eu acho que respondi à primeira pergunta, agora vou à segunda, que acho que é mais interessante. A Mirandela. Eu sou transmontano, nasci em Mirandela, vivi em Mirandela, estudei no Porto, na FEUP, e eu terminei o curso justamente na crise do subprime, não é? Ou seja, eu tenho 37 anos, feitos já há 2 semanas, e emigrei. Estive fora e vivi em África, vivi no Índico, vivi na América Latina, em vários países, e os últimos 10 anos vivi no Peru, onde viajava muitíssimo, e realmente, só para vos dar uma referência, e porque Mirandela, já vou lá, eu de minha casa, em Lima, ao trabalho, são 12 km, demorava mínimo 50 minutos, 1 hora. Eu de Mirandela ao Porto demoro 1 hora. Nós temos um país
que nós nem sequer devíamos chamar interior ou interior, ou seja, isto é um litoral, é tudo litoral, ou seja, nós estamos a 3 horas de Lisboa, neste momento temos uma estação de ferroviária em Puebla de Sanabria que nos leva a Madrid numa hora e 10 minutos, estando a meia hora desta estação, estamos a 1 hora do aeroporto do Porto, estamos muito próximos de qualquer parte do mundo, e eu acho que hoje já não existem diferenças em trabalhar em Mirandela ou trabalhar em qualquer parte, porque esta revolução é tão grande e foi tão acelerada que Mirandela é um bairro do Porto, quase, e vai ser cada vez mais, ou um bairro de Madrid, praticamente. Mirandela, porquê a decisão de ir para Mirandela? Eu não sou o dono de 100% da Enline, obviamente, eu tenho sócios, então obviamente que eu comecei por negociar com eles, ou seja, isto é uma negociação, não é? E eu negociei com eles, e obviamente que para o negociar levei-os a Mirandela, levei-os a almoçar, obviamente, e obviamente que os levei às festas de Mirandela, que são todos convidados para ir, e obviamente ficaram convencidos, mas, obviamente, isto é brincadeira, mas o principal é o seguinte, cada um de nós tem uma responsabilidade em deixar alguma contribuição àquilo que são as nossas raízes, não é? E as minhas raízes são transmontanas, e eu sinto uma grande problemática que talvez vocês não vivam, que é a desertificação acelerada do interior. É, infelizmente, uma realidade muito grave que pode levar realmente ao desaparecimento de muita massa crítica e de muitas oportunidades que existem. Não devemos ser somente um território de ida de fim de semana para almoçar, dormir 2 noites e ir embora para a cidade, mas sim podemos ser, como disse, um bairro de uma grande cidade que tem enormes vantagens. Tem a primeira vantagem, que é o custo de vida, que é muito mais baixo do que Lisboa no Porto. Segundo, tem uma qualidade de vida enorme, que é a possibilidade de estar no meio que tem tudo, basicamente. Tem museu, tem cinema, tem lojas, tem um shopping a 20 minutos, ou seja, e realmente é interessante. Eu vivi em São Paulo, vivi em Lima, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, sei o bom e o mau, mas também sei que numa contribuição e numa perspectiva de largo prazo, acredito que a Enline possa criar um pequeno polo, para começar, tecnológico, e que possa atrair outras empresas, parceiros, e que se possa criar uma dinâmica empresarial de microempresas e que, se tudo correr bem, possam se transformar em grandes empresas. Para terminar, eu trabalhei durante 6 anos numa multinacional alemã chamada Voith, que está sediada há 154 anos numa pequena cidade da Alemanha, da Baviera, chamada Heidenheim, onde esta empresa fatura 5 mil milhões de euros, é uma multinacional de papel, mobilidade e hidroelétricas, onde também está sediada outra empresa que é Hartmann, especialista em tudo o que é componente farmacêutico e medicinal, e 2 empresas que contribuem entre 7 a 8 mil milhões de euros por uma cidade de 35 mil habitantes. É algo que nós vemos muito frequentemente na Alemanha, principalmente no Sul. Eu gostava que nós, em Portugal, possamos fazer algo no futuro, obviamente não desta dimensão, mas que existam mais empresários e empreendedores a trazer às suas origens e contribuir de forma a que estas vilas e cidades possam ter uma dinâmica empresarial e se crie massa crítica no interior do país, e que não se percam as raízes e este interesse de poder estar fora dos grandes centros de decisão e ao mesmo tempo estando perto. Desculpem ter demorado tanto, mas a pergunta era bastante emocional e alarguei-me aqui um bocadinho. Muito obrigado. Não tem qualquer problema, Manuel. Acho que foi um testemunho muito interessante, e quando é dado na primeira pessoa ainda tem mais intensidade e faz-nos pensar também um pouco a todos, penso eu, quando estamos numa centralidade como Lisboa, por exemplo, e achamos que isso possa ter algumas dificuldades. O Manuel acabou de mostrar que isso são questões que às vezes se ultrapassam rapidamente quando o desafio assim nos leva a operar. E, portanto, acho que é um testemunho muito interessante. A curiosidade também era grande de alguma das pessoas que aqui colocaram as perguntas. E, portanto, é de Mirandela para o mundo, mas com algumas passagens em grandes cidades, não é? Como Lima, São Paulo, e, portanto, há aqui algumas pontes
pelo meio, que naturalmente ajudam a projetar, portanto, também esta perspectiva. Eu agora passaria ao professor António Sarmento, não é? Eu há bocado lancei aquela ideia de poder aqui comentar um pouco de tudo o que também ouviu e aplicando ao seu grande know-how neste setor, e se calhar até abria com o professor aqui esta parte dos comentários finais de cada um dos oradores, portanto, para podermos, portanto, ouvir todos. As perguntas também que foram colocadas já aqui foram respondidas e, portanto, acho que na dinâmica do nosso Meeton estamos a respeitar, no fundo, aqui as várias partes. O tempo é que já está aqui um bocadinho a escorregar, mas também penso que não é grave, e podemos ainda, naturalmente, ouvir aqui também o professor e depois passar aos restantes oradores para a nota final. Professor, por favor, estamos curiosos. Está em mute o professor. É verdade. A inteligência artificial tem que ajudar a que quando a pessoa quer falar, o mute sai, não tem que carregar na tecla. Portanto, eu ainda não percebi como é que hoje ainda não falámos sobre isto. Embora se calhar pode ser mais difícil de controlar, que não seja involuntário. Não, queria dizer que, em primeiro lugar, queria felicitar o Manuel Lemos pela empresa, que é impressionante, de facto, e pela sua decisão. Eu também tenho enfim, costela transmontana, vou muitas vezes para o pé de Valpaços, portanto, um dia destes tenho que combinar de encontrar-me consigo aí em Mirandela. Mas, enfim, sobre isto achei muito interessante. Obviamente, muitas das coisas que foram ditas, enfim, estavam dentro daquilo que era o meu padrão de conhecimento e não me surpreenderam tanto, nomeadamente, enfim, a perspectiva quer do Filipe, quer do Nuno, são duas empresas, obviamente, que eu conheço, e o tipo de abordagem que eles fazem é aquela que eu, enfim, já tinha conhecimento que era feita e obviamente, que acho interessante e necessário e percebo a necessidade da utilização de inteligência artificial, não só pelo negócio que está, enfim, ou pelo apoio que dão ao negócio que as empresas têm, mas também, precisamente, pela quantidade de dados que são gerados e que têm que ser tratados, porque se não for com metodologias deste tipo, é praticamente impossível fazer alguma coisa que tenha valor. Já relativamente enfim, à Luísa e ao Manuel, achei interessante. A Luísa, enfim, mais dentro daquilo que eu também sabia, enfim, que existe, as comunidades de energia, é uma coisa que está a ter bastante desenvolvimento agora aqui em Portugal, é uma coisa que eu já ouço falar disto há muitos anos lá fora, embora com implementação sempre difícil, e que me interessa também no meu contexto específico, e já irei referir a isso, e no mesmo ponto de vista também, de uma forma semelhante, também, enfim, a abordagem, enfim, o que o Manuel nos disse em relação a fazer digital twins com poucos dados, isso é uma coisa que achei curioso e também gostaria de explorar um pouco melhor para se perceber como é que isso se faz e como é que isso pode ser de alguma forma importado para a área em que trabalho, como digo, porque um dos problemas que nós temos é a dificuldade de aceder a dados, por motivos de extrema confidencialidade numa área que é muito concorrencial neste momento. Mas em relação portanto, à questão das comunidades, há aqui e as comunidades, e um dos comentários que a Luísa fazia, que era a questão da gestão, penso que foi a Luísa, a questão da gestão do armazenamento, etc, etc. Isso é uma coisa interessante também no contexto dos parques offshore, em particular dos parques eólicos offshore, numa altura em que nós começamos a falar da introdução da produção de hidrogénio em associação a esses parques. Portanto, ter uma produção combinada de hidrogénio e de eletricidade, uma coisa que ainda não existe, mas que está a ganhar bastante tração, porque aí começamos a dotar estes parques, como digo, são parques com uma potência já significativa, de capacidade de armazenamento. E, portanto, a necessidade de otimizar quanto é que se armazena, quanto é que se produz, tendo em atenção não só a procura de energia, mas também aquilo que são as previsões de produção, essa temática é uma temática interessante e que eu acho que vai ganhar peso no futuro. Aquilo que suponho que foi o Filipe que falou sobre a aplicação de inteligência artificial na produção de energia, nomeadamente no contexto dos parques eólicos, é uma coisa que de facto já é feita.
Nós aqui no EVEC também já fizemos algum exercício desse género, talvez não com modelos muito desenvolvidos do ponto de vista de inteligência artificial, mas de facto fizemos isso com a EDP, até com para 2 parques na Roménia, com resultados interessantes. Uma outra área que também penso que foi aqui falada e neste contexto das eólicas também se coloca mais nas eólicas em terra, que é a extensão do tempo de vida dos parques e, portanto, a capacidade de prever se as turbinas aguentam mais alguns anos sem danos significativos, é também uma área de aplicação da inteligência artificial. Nós também já fizemos algum trabalho com a EDP nesta área e com resultados também interessantes. Portanto, todo esse contexto e falava no contexto das comunidades, porquê? Porque, embora presentemente a produção de energia eólica offshore é feita no contexto de fornecimento direto à rede elétrica, cada vez mais há a percepção da possibilidade de fazer isso num contexto de processamento de comunidade ou de utilizadores, enfim, dedicados. E, portanto, isso pode ser também um conceito interessante, sobretudo, talvez menos aqui em Portugal, no contexto de Portugal continental, mas quando passamos para as ilhas, isso pode ser também interessante, porque falamos de produções mais pequenas, etc. Mas mesmo aqui no contexto português, eu tenho conhecimento de empresas interessadas, por exemplo, na produção de hidrogênio direto através de energia eólica, portanto, sem passar pela parte elétrica, para serviço de clientes muito específicos. Enfim, não são bem as comunidades, no sentido que a Luísa falava, mas tem alguma coisa a ver com isso, de procurar encontrar clientes-chave que justifiquem determinados projetos. E pronto, no fundo era este o meu comentário, quer dizer, achei muito interessante a possibilidade de fazer digital twins sem recurso a informação muito detalhada e sem recurso a dados muito detalhados. Gostava de facto de perceber melhor como é que isso pode ser feito e como é que pode ser importado para aqui, porque é uma das limitações que existe hoje. E neste contexto também, tudo aquilo que são as redes offshore, que neste momento tem um formato relativamente estável, que é tipicamente uma grande subestação offshore que depois exporta alta tensão, ou até, em alguns casos, até enquanto continua para a terra. É possível que haja aí, que possa haver alterações no futuro, ligados precisamente às questões de risco, e é um dos projetos que nós aqui temos vindo a considerar, com outros, é a possibilidade de, em alternativa, ir para subestações mais pequenas, modulares, submersas, que é uma tecnologia que a indústria de petróleo e gás já usa, e com isso de conseguir também ter uma geometria mais flexível, precisamente do ponto de vista de redução de riscos, portanto, mas que obviamente depois torna também mais exigente do ponto de vista da otimização e portanto, aí a questão da análise da rede fica um pouco mais complexa, mas pode ser interessante. Portanto, achei este Meeton muito interessante e, enfim, sugerindo de facto algumas áreas de reflexão para o futuro. Ok, professora. Obrigado também pela sua intervenção e pela sua análise também a este Meeton. Eu, uma vez que também já passámos aqui uns minutos da hora, passaria rapidamente e talvez manteria a ordem inicial, pediria aqui ao Filipe, depois ao Nuno, depois à Luísa e por fim ao Manuel, uma nota final breve sobre este Meeton, ou a mensagem que querem deixar, ou aquilo que retiram como takeaway desta nossa sessão. Sim, Miguel. Assim, olha, de facto, em termos, eu tinha aqui um último notas para falar sobre os desafios, mas de alguma forma, nas intervenções que já fui falando sobre eles, mas havia aqui um ponto que queria destacar, que tinha a ver com a questão do Responsible AI, e que há um ponto que é caro ao Virgílio Rocha, que eu vejo que já não está aqui, mas que foi algo que ele, quando estando na EDP, lançou as bases, no fundo, para a definição aqui de uma framework, para a criação aqui de uma framework na EDP, para balizar e para regulamentar a criação dos modelos de inteligência artificial aqui no grupo. No fundo, fazendo com que cada iniciativa de inteligência artificial seja avaliada de acordo com diversos critérios, diversas perspectivas, no sentido de perceber se há ali risco
ético ou se não há risco ético, portanto, tem a ver com a representatividade dos dados, com todas as temáticas a nível de RGPD, dados pessoais, portanto, no fundo, avaliando esse risco. É um aspecto importante, portanto, no fundo, para além dos outros desafios que já falei aqui, que no fundo tem a ver com a questão do acesso ao talento, acesso aos dados, da parte da segurança e tudo isso, mas esta componente aqui especificamente na ética também não queria deixar de realçar e até, no fundo, porque é a temática que o Virgílio bem agarrou enquanto esteve no PDP. Pronto, e agradeço a todos a oportunidade aqui de participação aqui neste evento e nesta conversa, nesta partilha de experiências e espero ver-vos então em futuros eventos aqui da PDSI ou outro. Um grande abraço e boa tarde. Obrigado, Filipe. Passaria ao Nuno. Obrigado a todos aqui os meus colegas no painel. De facto, foi muito formativo. Quer dizer, na área de energia, esta ferramenta, isto não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma ferramenta. Verifica-se desde a produção, está aqui o professor António Sarmento a falar disso, inicialmente, transmissão, falou o Manuel, distribuição, Filipe Lucas, até ao consumo final, gestão do consumo final, do consumidor-produtor, portanto está presente em toda a cadeia deste setor. Neste momento parece-me que é, até pela minha visibilidade nacional e internacional, é uma tecnologia que não vai embora, é uma coisa que abre portas, que transforma negócios, transforma setores e transforma, e portanto, também, eu gostava de focar outra vez esta parte, que é uma parte muito importante, também transforma empregos e provavelmente terá implicações mais profundas na sociedade, que estarão talvez fora do âmbito deste Miton, mas para outro que certamente virá e que a PDSI promoverá sem dúvida. Mais uma vez agradecer o convite e também agradecer aos meus colegas de painel por a partilha de conhecimento que trouxeram para este encontro. Muito obrigado. Obrigado, Nuno, também pelo resumo e pela explicação aqui da cadeia de valor estar aqui inteiramente representada no nosso Miton, e passaria também à Luísa para esta intervenção final. Ok. Bem, aqui são umas notas finais e se calhar eu vou aqui puxar um bocadinho para aquilo que eu vejo como um grande impacto e de maior valor da inteligência artificial aplicada ao setor da energia, que tem a ver com a capacidade, se calhar vou aqui falar de um chavão que todos já ouviram falar, de nos permitir facilitar aquilo que é o processo da democratização do setor da energia. E quando pensamos naquilo que são as tendências da descentralização, este papel do produtor-consumidor que está a crescer, é necessário existirem ferramentas que facilitam depois essa participação no setor ou no mercado. Portanto, e com este tipo de tecnologias nós conseguimos estar a ultrapassar algumas das dificuldades e daquilo que é a complexidade de um cidadão com poucos conhecimentos na área, poder de facto estar presente, sem ter de estar constantemente a olhar para uma app ou para um computador, a gerir os seus ativos, mas ter a confiança que existem aqui alguns automatismos que ele obviamente vai ter que controlar e influenciar para decidir, mas ter esse apoio do lado da tecnologia para poder estar a participar e no fundo reduzir por um lado aquilo que são os seus custos com energia e por outro lado também estar a fomentar aquilo que é a penetração das energias renováveis na economia. Portanto, eu queria deixar esta nota, penso que é muito importante este tipo de impacto, dado aquilo que vivemos em termos de alterações climáticas e a problemática que temos para a necessidade da descarbonização e aquilo que é depois o tema da pobreza energética, não é? E no fundo conseguimos ter aqui vários pontos críticos de impacto na sociedade, em termos ambientais, em termos sociais,
em termos económicos, enfim, aqui eu sei que está tudo relacionado, mas eu vejo como um grande enabler para acelerar a penetração das energias renováveis e para nos ajudar a ter um maior impacto a estes níveis deste tipo de tecnologias da inteligência artificial. Pronto, deixava aqui só esta nota final e obviamente agradeço o convite, foi um gosto poder participar, ouvir os colegas que estiveram também a partilhar as suas experiências, as suas ideias e fico disponível para uma próxima. Obrigada a todos. Luísa, muito obrigado. A tecnologia não só está a ajudar o setor de energia, como também ajudou hoje à sua participação, porque nós tínhamos um desafio com a sua Câmara e ela não falhou. Portanto, a tecnologia também contribuiu para o nosso Miton hoje. Eu passaria então ao Manuel Lemos, portanto, que será a pessoa que ainda nos faltará aqui ouvir, agora já num registro mais de exterior, mas é a tecnologia também a ajudar a continuidade da presença do Manuel, mesmo numa versão mais mobile. É verdade, eu peço imensa desculpa, mas tenho aqui um jantar com um potencial cliente e, como dizem, customer first, porque não podia chegar atrasado, tive que ir andando mas estava a ouvir perfeitamente. Eu queria somente, primeiro e antes de mais, agradecer o convite, foi muito interessante. Nós somos uma empresa muito jovem, mas sabemos que estamos a criar algo muito disruptivo, algo completamente inovador. Sabemos também que isto é uma corrida contra o tempo, que virão outras empresas e farão o mesmo que nós, melhor ou pior, mas o que eu queria terminar dizendo o seguinte: eu estive a ver alguns números antes desta reunião sobre qual é o tamanho do mercado estimado da inteligência artificial no setor de energia. E rapidamente cheguei a alguns números na internet, Google, que falavam de 24, 25, 28 mil milhões de euros em 2028, ou seja, que é amanhã. Eu acho que é muito importante falar desta temática, mas é preciso falar dela, como é que esta indústria pode ser representativa para o nosso PIB e como é que nós podemos criar uma série de empresas e uma série de startups e grandes empresas para que nós estejamos na foto e possamos ser uma referência mundial neste desenvolvimento de soluções. Nós temos dos melhores engenheiros do mundo, temos a capacidade, somos muito criativos, adaptamos-nos à realidade e às culturas, somos extremadamente bons, por isso é que realmente os portugueses estão em todos os lados e trabalham para todas as empresas e são capazes de criar valor em todas as partes do mundo. Eu acho que temos que conseguir pensar em nós mesmos, em Portugal, criarmos as fundações para que tenhamos uma indústria da internet das coisas e da inteligência artificial, não somente para a energia, mas para todos os setores, forte, e que possamos daqui a 10, 15 ou 20 anos sermos uma referência mundial neste desenvolvimento. Eu queria só terminar dizendo isto, porque acho que é importante falar desta temática, mas falá-la também na perspectiva de como é que nós juntos podemos começar a criar uma estrutura, uma teia de negócios para começar a exportar e fazer um bocadinho como a Inline faz. A Inline exporta 100% das suas soluções, não vende nada em Portugal até ao momento, infelizmente. Temos muito otimismo e ainda vamos vender, mas o mercado mundial é enorme e basicamente nós podemos fazer tudo remotamente para todo lado e se entretanto alguém deste público vir que pode ajudar a Inline ou que a Inline pode ajudá-lo, nós, por favor, contactem, nós temos os nossos e-mails, o meu e-mail é manuel.lemos@ifan-transmission.com e estou super disponível e interessado em poder cooperar com todos e poder ajudar no que seja possível para que possamos fazer do nosso país uma referência neste setor, que isto é um mercado brutal, que aí vem. Manuel, muito obrigado mais uma vez pela sua intervenção e também por esta componente mais em mobile, que chegou em perfeitas condições, portanto está numa zona com boa cobertura. De certeza que aí a cobertura é boa, que também a energia tem qualidade e que os equipamentos estão a operar bem, porque deu para perceber perfeitamente. O Filipe tinha colocado a mão no ar, não sei se... Está em mute o Filipe. É para me despedir, mas tenho mesmo que sair também. Ok, pronto, nós também estamos mesmo a terminar. Eu ia também agradecer a presença de todos os oradores, a presença de todos
os participantes que ficaram até connosco a esta hora a acompanhar a nossa sessão e realmente não resistem em fechar a sessão sem dizer aqui 2 aspectos. O primeiro é que a energia e a utilização doméstica que nós temos dá-nos sempre a ideia de que clicamos no botão e ela está disponível. Portanto, à partida podemos pensar que isto já existia inteligência artificial na energia há muito tempo, porque ela é um serviço imediato e, portanto, ao contrário de outros, ela chega quando nós clicamos. É assim que nós, pronto, pelo menos no nosso país e nas zonas de qualidade suficiente, assim temos. E a última nota era realmente agradecer esta participação que teve esta cadeia de valor, como já foi referido anteriormente pelo Nuno, onde podemos observar, portanto, vários intervenientes e que têm experiências na aplicação da inteligência artificial, mas em diferentes partes deste setor, que continua a ser naturalmente um setor fundamental, porque os equipamentos funcionam com energia, tudo também roda um pouco à volta de energia e acho que ficou aqui bem representado. Eu, da minha parte, foi um gosto também estar convosco e também agradecer a todos os participantes e desejar um resto de boa noite e um bom jantar a todos. E até um próximo Meeton da APDSI que será brevemente apresentado e que contaremos também com a presença de todos. Obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Resto de bom dia. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. João, muito obrigado.